Pra mim, o jiu-jitsu é a arte marcial mais efetiva que tem num combate 1 a 1. Mas você já parou pra pensar que se você não conseguir quedar o adversário, você não vai conseguir usar seu jiu-jitsu? O jiu-jitsu não funciona. Se você não consegue quedar, automaticamente o jiu-jitsu não presta mais. As quedas são tão negligenciadas no jiu-jitsu que uma boa quantidade de academia ainda negligencia o treino em pé. E ainda começa o rolo de joelhos. Isso cria a ilusão de que suas técnicas vão funcionar em qualquer situação. Porque mesmo que venha um cara novo na academia, esse cara novo ele não consegue executar nada em você. Esse cara novo ele ainda cai nas mesmas técnicas e você acaba treinando todo dia. E isso só acontece porque o cara entra dentro de uma convenção. O cara entra na academia para aprender jiu-jitsu. Então ele aceita as regras e ele não tá lá para ganhar uma luta de verdade, e sim para aprender o jiu-jitsu. Então desculpa ter que te avisar que se você não sabe o que dá, provavelmente se você entrar numa briga com um cara de Muay Thai, um cara de boxe, um cara do Karatê, provavelmente você vai perder. Porque você não vai conseguir executar suas técnicas no cara. E normalmente os caras dessas artes marciais, eles sabem lidar com o clinch de alguma forma. Mesmo que você decida, fale, eu vou chamar mas eu posso chamar na guarda. O problema é que 27% das pontuações feitas em campeonato de nível internacional, elas são efetivadas de uma puxada de guarda mal feita. Então mesmo que você pense que você pode chamar na guarda para poder suprir a sua necessidade de quedar, se você não aprende como é que funciona a queda, provavelmente você vai chamar na guarda errado e vai tomar a pontuação mesmo que você decida não trocar em pé para não tomar o ponto de queda. Se o cara realmente não quiser engajar na guarda e você não souber nenhuma queda, você não vai conseguir manter o cara no chão tempo suficiente para qualquer coisa funcionar. Então, automaticamente, se você não sabe quedar, o jiu-jitsu não presta. A pergunta é óbvia, então, como que eu posso resolver esse problema? E a resposta é mais óbvia ainda. É só parar de negligenciar e começar a treinar. Mas treinar por treinar não vale de nada. Treinar por treinar é vazio. Treinar por treinar vai fazer com que você acabe só repetindo os erros que você já está acostumado a repetir. Eu sou muito a favor de analisar alguns pontos específicos de luta para poder trabalhar da maneira esperta. Treinar esperto e não ficar perdendo tempo com coisa que não importa. Os dados que eu vou mostrar agora, eles são do site BJJ Heroes e eu vou deixar o link na descrição para vocês analisarem com mais calma os dados certinhos do que eu tô falando aqui. A primeira coisa que a gente tem que saber é que no judô a gente tem dois grupos diferentes de técnicas. As técnicas em pé e as técnicas no solo. As técnicas em pé somam 68 golpes, enquanto as técnicas de solo somam 32 golpes. Sem considerar as técnicas de solo, quais dessas 68 técnicas será que são mais efetivas para o jiu-jitsu? Em uma das análises estatísticas de campeonato, foi demonstrada a efetividade técnica das quedas nos campeonatos mundiais de 2017 a 2018 e no campeonato pan-americano de 2017 a 2019. Ao todo, foram analisadas 830 lutas, e em apenas 116 delas aconteceram os pontos das quedas. Isso significa que em apenas 14% dos combates, um dos lutadores conseguiu pontuar com alguma queda. Mas apesar da baixa incidência de quedas nas lutas, em 88% das vezes que o atleta conseguiu efetuar os 2 pontos, ele venceu a luta. Você tem quase 90% de chance de vencer o combate se você conseguir quedar. No gráfico das quedas utilizadas, podemos ver que há um total de 17 técnicas utilizadas para pontuar. Na metade direita do quadro temos apenas uma queda, a baiana variando apenas na execução. Na segunda metade do quadro, na parte esquerda, temos as outras 14 técnicas. Do lado esquerdo, podemos observar que a maior incidência são de técnicas diversas. Dentro do grupo de técnicas diversas, temos 10 técnicas e fora do grupo temos mais 7 técnicas. Técnicas de todo tipo são executadas em campeonatos de nível mundial e fica bem evidente no gráfico completo. Mas, analisando o gráfico, fica claro qual é a queda que é mais eficiente para o jiu-jitsu. A metade da direita compõe mais de 50% do gráfico, utilizando apenas as técnicas que são vindas da baiana. E na parte esquerda ainda encontramos havaianas em mais 5 ocasiões. Na double leg, que tem 2,5% das quedas. Nas quedas diversas encontramos a safadinha, que é a finta do tomoe entra na single. High crotch, que é a single na virilha tirando do chão. E o arm drag e o collar drag, que quase sempre termina em uma single. Para mim, esse é um exemplo claro da lei de Pareto. 80% dos resultados são obtidos com 20% dos esforços. Não significa que as outras técnicas de posições são ruins, tanto que o seu ajoelhado é a segunda técnica com mais incidência em competição.
Técnicas que são menos recorrentes também contam com o fator surpresa. Mas, mesmo que ocorra mais vezes, a técnica mais simples, que é a baiana, uma das primeiras técnicas que a gente aprende ainda na faixa branca, ela se mostra mais efetiva que as outras, mesmo em nível mundial. Talvez seja porque ao fazer um ultimata, por exemplo, um golpe mais técnico, mesmo que você jogue, você não consiga pontuar, porque dominar o adversário no chão por 3 segundos fica mais difícil com o ultimata do que com a baiana, por exemplo. Então o recado que fica é simples. Basta você treinar, basta você focar no que realmente importa para você conseguir aplicar as suas técnicas da maneira mais apropriada e fazer com que elas sejam realmente efetivas. Existem milhões de tutoriais de como fazer uma baiana decente ou uma single leg decente. Existe tudo no YouTube para você treinar. Se você fizer 20 repetições por dia da baiana ou de uma das suas variações, você não vai gastar nem 5 minutos do seu dia. Esses 5 minutos do seu dia, acumulados ao longo de um ano, vão dar mais de 3.000 repetições se você treina 3 vezes por semana. Se treina 5 vezes por semana, esse número escala num número absurdo. E aí, se acumula isso durante 2 ou 3 anos, fica muito mais fácil de desenvolver as suas quedas sem precisar necessariamente entrar numa aula de judô, entrar de cabeça nesse aspecto. E conforme você vai repetindo, você também vai perdendo um pouco do medo e um pouco do receio que você tem na hora de executar as técnicas e na hora de também receber essas técnicas no meio do rolo. Então é isso, o que eu queria passar é que basta estudo e treino para você conseguir executar suas posições de uma maneira um pouco mais efetiva e um pouco mais realista e garantir que o jiu-jitsu realmente vai funcionar quando você precisar que ele funcione. É isso, valeu!